Olá, bem-vindo de volta. A partir do próximo tutorial, a gente vai abrir o Excel e a gente vai começar a trabalhar com regressão linear. Porém, antes, eu quero ver com vocês aqui, mostrar para vocês as etapas que nós temos que seguir até chegar à previsão. O que a gente precisa fazer, os cálculos que a gente precisa fazer até chegar à previsão. Um detalhe importante que eu já mencionei rapidamente, mas não custa repetir, é que, embora a gente vai fazer todos esses cálculos praticamente tudo manual, com exceção de coisas mais simples que qualquer ferramenta faz, como cálculo de variância, médias, é importante você saber que a maioria das ferramentas que você vai trabalhar, elas já vão fazer, elas fazem automaticamente esses cálculos todos, certo? Isso não quer dizer que você não precise estudar, você precisa compreender como que isso é feito. Porém, por exemplo, o cálculo da inclinação, provavelmente uma ferramenta que você for utilizar no seu dia a dia, Python, R, SPSS, SAS, até o próprio Excel, eles já fazem esses cálculos automaticamente. Então a gente vai fazer para você aprender como que funciona, como que é feito. Nessa aula, a abordagem nossa vai ser de duas formas. A gente vai usar uma forma mais direta, usando cálculos já prontos do Excel, e depois a gente vai fazer um cálculo mais manual, mais passo a passo. E obviamente que os dois cálculos têm que acabar do mesmo jeito. Então quais são as etapas para se chegar lá na previsão? Primeiro, a gente tem que calcular a correlação, depois a gente tem que calcular a inclinação, a interceptação e a previsão. Tem que seguir esta ordem, porque os resultados são dependentes, os passos dependem do resultado da etapa anterior, como a gente vai ver aqui a seguir. Então, primeiro a gente tem que calcular a correlação. Só recordando, então, que a correlação é um valor calculado através de uma equação matemática que mostra a relação entre as variáveis, né? Então, pode ser um valor entre menos 1 e 1, quanto mais próximo de menos 1 e 1, mais forte é a relação, quanto mais próximo de 0, mais fraco. Aqui está a forma do cálculo da correlação. Existem vários tipos de cálculo de correlação, a mais comum é a Pearson, tá? Então a correlação aqui é denominada por R. Como que a gente calcula a correlação? Você não precisa aqui decorar essa fórmula, até porque quando a gente estiver calculando lá no Excel, eu vou recordar a fórmula, ok? Dificilmente alguém vai saber todas essas fórmulas de cabeça. Então, como você calcula a correlação? Bom, a correlação aqui que eu tenho como R é igual ao cálculo da covariância de x e y. Quando eu estou falando de x e y, eu estou falando aqui das minhas duas variáveis, né? A minha variável dependente e a minha variável independente, dividido pela raiz quadrada da variância de x vezes a variância de y, certo? Então, cov é covariação e var é variância, certo? Então você calcula a covariação de x e y, a variância de x e y, e você aplica aqui essa forma, você chega na correlação. Depois a gente viu no nosso fluxograma lá que a gente precisa da inclinação e da intersecção. Só recordando aqui então, que com regressão linear, a gente tem esta linha aqui de melhor ajuste, que também pode ser chamado de nosso modelo, que a gente usa para fazer previsões. E para mim obter essa linha, eu tenho que ter dois valores. A intersecção, ou seja, onde ela cruza com o eixo Y, e a inclinação da reta, que é o ângulo aqui da reta. Então, como que a gente calcula? Inclinação. A inclinação eu denomino por M. Então, M vai ser o quê? R. R, vocês lembram lá que é a correlação, que nós já mostramos como que a gente calcula, e S é desvio padrão. Então, eu vou... a minha inclinação vai ser a correlação vezes o desvio padrão do meu eixo Y, dividido pelo desvio padrão do meu eixo X. E assim eu chego na inclinação, que é lá o ângulo da minha reta. Interceptação, então, aonde o eixo encontra, aonde a minha linha de melhor ajuste encontra o eixo Y. Interceptação é denominado por B. Então, B é igual a média de Y, né, que é a minha variável dependente, a variável que eu quero prever, a média de x, que é a minha variável independente, a média de x,
e M é a inclinação, que nós acabamos de calcular. Então, a minha interceptação vai ser o quê? A média de y menos a inclinação versus a média de x. E quando, claro, eu estou falando de média, eu vou calcular aqui a média de toda a variável. E por fim, finalmente, a gente chega na previsão. Com aqueles cálculos, com a correlação, a inclinação e a interceptação, eu posso já fazer a previsão. Então, a minha previsão, o resultado da minha previsão vai ser o quê? Vai ser o B, que é a interceptação que nós já calculamos, vezes, mais, né, inclinação vezes a variável dependente. Então, por exemplo, se eu quero prever que eu quero investir, por exemplo, vamos supor, R$2.000 em anúncio de TV. Então, 2.000 seria a minha variável dependente para mim aplicar aqui na fórmula, ok? Então, no próximo vídeo, no próximo tutorial, a gente vai ver como que a gente faz esses cálculos passo a passo no Excel. A gente vai também fazer a produção de alguns gráficos. Então, até logo!